Bem-vindo ao Revolução Digital, um projeto que tem como objetivo a educação tecnológica. Queremos entender quais são os problemas e quais são as possibilidades do uso da tecnologia. Nos últimos anos, os níveis de depressão, ansiedade, problemas do sono, problemas de comportamento explodiram. O tempo de uso de internet e de smartphones aumentou na mesma proporção. Na nossa opinião, essas coisas estão intimamente ligadas. Muitas pesquisas estão sendo conduzidas nesse momento para comprovar essa ligação entre o mau uso das tecnologias e a deterioração dos nossos relacionamentos, da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da sociedade. Junte-se a nós nessa causa. Apoie o nosso movimento compartilhando essas mensagens com pessoas que você pensa que precisam dessa mensagem. Aqui você vai encontrar as pesquisas mais recentes em termos internacionais sobre o mau uso da tecnologia, além das pesquisas e dicas sobre como podemos solucionar todos esses problemas. Ajude o nosso movimento a ficar mais forte. Nós precisamos da sua colaboração. Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu sou o Jean e esse é o Marco. E a gente tem um projeto juntos que é referente a fazer uma educação sobre os problemas e possibilidades que a tecnologia tem hoje em dia. Então, o meu objetivo é passar um pouco assim do que se tem em termos de pesquisa na psicologia sobre as problemáticas que estão acontecendo hoje em dia, e a partir disso a gente pode depois propor algumas soluções, algumas possibilidades, e podemos também conversar no final, né, ver o que vocês também pensam sobre isso. Então, a primeira parte, assim, eu vou falar mais do problema, né, o que é que está acontecendo, quais são os problemas que aparecem, e depois a gente tenta pensar um pouco no que se pode fazer a partir disso. Essa é uma frase do Yuval, que é um historiador bem famoso hoje em dia, que está lançando muito livro, os livros dele estão vendendo bastante, e ele tem no livro dele, que é o Homo Deus, que ele fala sobre como a tecnologia está fazendo ficar maior do que o próprio homem, né? O homem está criando uma tecnologia que assim faz uma otimização dela mesma. Então ele tem essa frase: em tempos antigos o poder significava acesso a dados, atualmente o poder significa saber o que ignorar. Essa frase eu achei muito emblemática, porque diz bem dessa coisa assim, de como a gente não tinha acesso a dados antigamente, como a gente sofria para achar informação, para achar conhecimento, e hoje em dia a gente tem um zumbido de tanta informação que a gente não consegue mais distinguir o que é relevante de o que é irrelevante. Então aqui são alguns dados, vocês podem ver que, por exemplo, 70% das pessoas acham que usam muito ou demais o smartphone, 51% ficam nervosos quando acaba a bateria, 41% das pessoas entrevistadas, é uma amostra de 1.500 pessoas, não vivem sem o smartphone. E esse aqui é o mais impressionante: 42% das pessoas preferem ficar 24 horas sem água e sem energia do que sem o smartphone. Então, é uma coisa muito, assim, chegou de repente, né, a tecnologia do smartphone, e por conta dela trazer tanta facilidade, né, tem câmera, tem gravador de som, tem rede social, pode comprar, pode pagar, né? Então ela veio e condensou um monte de possibilidades ali dentro. Só que algumas empresas se beneficiam de algumas fragilidades humanas, e depois eu vou explicar como que isso funciona, para fazer uma manipulação com que as pessoas fiquem mais tempo ali. Então, aqui a gente vê em termos internacionais como que está o mercado de mídias mobile, que a gente chama. O mobile é o dispositivo, o celular. O Brasil, ele sempre aparece em quarto ou quinto.
Então, nesse momento aqui, os olhos de todos os investidores do mundo, eles estão voltados para nós, porque a gente é um dos países que mais cresce em termos de uso de mídias digitais e de tempo em internet. Então, assim, não é uma coisa banal, é uma coisa bem, assim, o Brasil é um alvo, digamos assim, nessa economia da tecnologia digital. Aqui vocês podem ver em milhões de unidades da produção do smartphone. Em 2017, que foi a época que o iPhone da Apple foi lançado, vocês podem ver que não chega a 300 milhões. Hoje em dia a gente tem uma população de 7,4 bilhões de pessoas e está quase chegando a 7,4 bilhões de smartphones. Em 2016 essa pesquisa, hoje em dia a gente não tem esses dados para poder saber, né? Mas eu acho que já está quase superando o total de pessoas no planeta. Aqui temos também o crescimento do uso no WhatsApp, desde abril de 2013 até dezembro de 2017, a quantidade em milhões, né? Então, quase 2 bilhões, agora acho que já deve estar perto de 2 bilhões de pessoas usando o WhatsApp. No Brasil, é o aplicativo mais usado, quase 90% das pessoas usam. Isso aqui é uma pesquisa muito interessante, ó. Se vocês forem ver, essa linha vermelha é os hábitos de encontro dos adolescentes. Então, os adolescentes que saem para se encontrar fora de casa ou fora da escola. O que aconteceu em 2007 ali, ó, que tem essa flechinha, foi justamente o ano do lançamento do iPhone. Então você vê que dos anos 90, que foi quando começou a se criar a internet e começou a se popularizar mais ou menos nos anos 2000, já começou a cair, e no ano 2007 essa queda acentuou um pouquinho. Então vocês podem ver que menos de 30%, digamos aqui, se a gente fosse analisar bem, menos de 30% dos jovens adolescentes hoje, eles saem, eles ficam mais em casa do que qualquer outra coisa. Essa aqui é uma outra pesquisa, que mostra o quanto as pessoas ficam desesperadas se não conseguem encontrar o celular, se o celular está sem bateria, enfim. E esse aqui é um dado muito interessante, ó. Você pega os aplicativos lá e você pergunta para as pessoas: quanto tempo você fica? Eu fico 20 minutos na Netflix. E como você se sente? Aí eles foram colocando essas carinhas, né? Você pode perceber que a partir de 40 minutos você não vai ver nenhuma carinha feliz, você só vai ver carinha triste. O que significa isso? Significa que a pessoa, depois que ela passa 40 minutos ali interagindo com aquela tela, ela tende a ficar um pouco triste, ela tende a pensar que ela está perdendo tempo, ela se sente mal, né? As pessoas sabem que se sentem mal e só não sabem muito bem o porquê, né? E essa pesquisadora, ali em cima tem aquele nome, Jean Twenge, ela é uma pesquisadora americana que pesquisava as gerações. Então ela disse o seguinte: eu pesquiso as gerações desde os anos 20, 1920, 1930. Ela disse que quando chegou em 2012 para 2016, os gráficos que ela estava acompanhando, que permaneciam assim numa constante, eles deram uma quebra em todos os sentidos, que foi assim uma coisa que em 5 anos mudou muito, tanto que nunca tinha mudado desse jeito. Por exemplo, as taxas de suicídio entre as mulheres, de 12 a 17 anos, elas duplicaram. Então, dobrou a taxa de suicídio entre as mulheres. Entre os homens adolescentes, a taxa de suicídio se elevou quase 30%. E foi a primeira vez em 25 anos que o suicídio superou os homicídios. Então, como os adolescentes não saem mais, eles acabam se matando. Em vez de entrar numa briga com alguém e tal, eles ficam sozinhos, então eles acabam se matando. Esses aqui são os aplicativos pesquisados que demonstram como a pessoa se sente. Aquela barrinha lá, vocês vão ver os minutos de uso e a porcentagem de pessoas que fica triste usando esse aparelho. Por exemplo, Facebook. 64% das pessoas que usaram 59 minutos, ou seja, mais de 60% das pessoas que usaram 1 hora do Facebook relatam se sentir triste.
Tinder. O Tinder é um aplicativo de relacionamento. Então as pessoas passam 22 minutos no Tinder e relatam, 56% delas relatam que ficaram tristes. O Instagram, por exemplo, que é agora a rede social favorita das pessoas, né? 51% das pessoas entrevistadas ficam mal ao usar 54 minutos por dia desse aplicativo. E aqui do outro lado você tem aplicativos, por exemplo, aplicativo de mapa, aplicativo Canva, por exemplo, um aplicativo de design, aplicativos de música. Então você vê que esses aplicativos as pessoas usam bem pouquinho, pode ver que não tem nenhum passando de 30 minutos, e a maioria das pessoas relata que se sentem bem, né? Quase 100% das pessoas. Então, por que as redes sociais têm essa coisa que deixa as pessoas se sentindo mal, né? Essa que foi assim a minha grande questão quando eu estava tentando estudar para concurso lá em 2017, no final de 2017, e não estava conseguindo. Então eu estava pensando, será que isso tem alguma coisa a ver, sabe? O fato de eu não conseguir focar, o fato de eu não conseguir prestar atenção, o fato de eu ficar sempre procurado, sempre estressado, sempre preocupado. Será que isso tem alguma coisa a ver com as redes sociais e com o tempo que eu passo nelas? Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar e vi que assim lá fora estava crescendo esse assunto, né? Cresceu o ano passado com aquele escândalo do Facebook que divulgou os dados de um monte de gente, né? 87 milhões de pessoas tiveram seus dados vendidos, entre aspas, para uma empresa para direcionar as eleições, né? As eleições do país e a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a Cambridge Analytica, que é uma empresa lá, ela contratou esses dados, o Facebook entregou, aí disse que não tinha entregado, que não sabia. O dono do Facebook foi chamado para depor, deu toda uma situação lá que ele conseguiu contornar, mas enfim, a credibilidade do Facebook caiu depois disso. Então as pessoas estão saindo em massa do Facebook há muito tempo e as ações deles vão caindo na bolsa, às vezes sobe, às vezes desce, mas todo dia eles estão tentando fazer algum tipo de campanha para retomar essas pessoas que estão saindo, porque elas estão saindo muito. E mesmo sendo o aplicativo mais usado no mundo, que tem quase 3 bilhões de pessoas usando, 2,3, 2,4 bilhões de pessoas usam, agora ele não é mais o aplicativo favorito. Agora o aplicativo favorito das pessoas é o Instagram. Então as pessoas começam a falar mal do Facebook, mesmo estando lá dentro, e usar o Instagram. Só que detalhe, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são do mesmo dono. Então a gente não está fugindo de nada no final das contas. Então, sobre a pesquisa, né? O que me levou a pesquisar isso? Foi o fato de eu ver na família, nos amigos e em mim mesmo essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de foco e essa dificuldade de controlar os impulsos relativos a usar o telefone. Então a gente pode pensar, que diferenças tem o mundo antes e depois da internet? Num nível micro, mudou o funcionamento da nossa mente. O modo como a gente pensa, o modo como a gente interage com a informação mudou completamente. Num nível macro, a gente pode pensar, por exemplo, cursos online, uma série de coisas que se possibilitaram através do surgimento da internet. E hoje em dia, se você for tirar todo esse mundo digital, você vai estar tirando uma boa parte da economia mundial. Então, as pessoas que estudam isso, elas fazem uma analogia com o tempo da escravidão. Os países que tinham a escravidão permitida sabiam que não era certo, mas eles não conseguiam tirar porque era uma parte fundamental da economia. Então, agora a gente está nesse problema. A gente tem as redes sociais, quase todo mundo sabe que faz mal. As empresas ainda não estão fazendo uma rede social assim que tenha uma propensão mais a ajudar o ser humano a escapar das vulnerabilidades deles. Eles estão explorando isso, né? E a gente está agora nesse período de transição. Então essas pessoas que estão pesquisando isso lá fora, elas têm essa proposta de uma tecnologia humana. O que seria uma tecnologia humana? Em vez de você contratar pessoas formadas em psicologia, neurociências, hackers, para explorar a vulnerabilidade das pessoas, para deixá-las mais tempo no celular, você contrata pessoas
para pensar, bom, o que as pessoas querem? Elas querem ficar mais tempo no celular? Tudo bem, se elas querem, vamos fazer isso. Se elas não querem, vamos fazer com que elas não fiquem. Por exemplo, tem aplicativos hoje em dia que bloqueiam todo o feed do Facebook para você não ver se você não quer ver. Tem aplicativos que bloqueiam os recomendados do YouTube, porque uma pessoa que ajudou a criar os recomendados do YouTube saiu do YouTube e hoje ele está dizendo assim, ó, 70% do que você vê no YouTube não é você que quis ver. É o algoritmo que fez um cálculo baseado nos outros 2 bilhões de pessoas que veem esse site. Então ele vai te mandar aquilo que tem mais probabilidade de um ser humano clicar depois daquele outro vídeo que você assistiu. Então é um cálculo que um código programado assim por linguagem de programação, e ele tem uma gigantesca base de dados para conseguir colocar aquilo na tua frente que ele sabe que você vai querer. Então esse que é o problema. Não sei se vocês já ouviram esse termo Big Data. Big Data o que seria? Um grande volume de dados. Por exemplo, o Facebook guarda todas as informações de vocês. Eu baixei as minhas faz uns 2 dias. Tem um lugar lá que você consegue baixar todos os teus dados. Eles tinham 998 pastas sobre mim e 3.100 arquivos do Word. Aí, por exemplo, todas as curtidas que eu dei no Facebook, desde que eu entrei em 2012, estavam lá, todas listadas em ordem cronológica. Todos os comentários nos grupos que eu fiz, estava tudo lá em ordem cronológica. Se eu conversei com a Rúbia, por exemplo, tem uma pasta lá, Rúbia da Labrida, e dentro dessa pasta tem tudo que eu falei com ela e todas as fotos e vídeos que eu mandei para ela. A não ser que eu apaguei, né? A não ser que eu entrei na conversa e apaguei. Mas todas as outras coisas, todas as interações que eu fiz com aquele aplicativo, com aquele site, são armazenadas com o intuito de me oferecer algum conteúdo com base naquilo que eu já consumi. Então, esse que é o verdadeiro problema. O lado bom disso é que a gente entra no site, o site sabe do que a gente gosta e é menos trabalho para a gente procurar. O lado ruim disso é que às vezes você não quer ver uma coisa e eles se ofertam e você acaba ficando 3 horas lá. Então, surgiu também em 2015 esse termo, que é o pubbing, que é a junção de 2 palavras. Snubbing, que é esnobar, e phone, que é telefone. Então, o que é o pubbing? O pubbing é quando você está conversando com uma pessoa e ela pega o telefone e te ignora. Então, os americanos ficaram tão passados com essa história que eles criaram esse termo, né, para tentar combater isso. E teve um americano também que fez uma campanha colocando um monte de dados falsos num site. Por exemplo, 98% dos pubbers vai virar político. Então ele fez essa brincadeira para tentar viralizar esse site, para as pessoas terem consciência de não fazer isso quando estiver conversando com alguém. E as pessoas comentam muito o quanto isso atrapalha uma relação. Porque, por exemplo, se eu estiver aqui falando com vocês e colocar meu celular aqui em cima, eu vou estar comunicando uma mensagem. Qual que é a mensagem? Eu estou falando com vocês, mas meu celular está aqui. Qualquer coisa, eu vou dar prioridade para ele. Então, quando você chega e senta na mesa, né, com o cônjuge, namorada, namorado, marido, você senta na mesa e coloca o celular aqui, ele coloca o dele, vocês dois estão passando uma mensagem que é, entre nós dois tem isso aqui, que é mais importante do que o que a gente vai conversar. E muitas vezes as pessoas nem deixam na mesa, né? As pessoas sentam, conversam pelo celular, não se falam, saem, que é muito pior, né? Outro termo que foi criado mais ou menos nessa época, entre 2014 e 2016, é a nomofobia. Nomofobia é o medo de ficar sem o celular. Essa palavra ela foi criada no Reino Unido, onde mais de 50% das pessoas sentem isso. Então lá esse problema, na época que foi criado, era um problema que preocupava as pessoas, então eles resolveram criar esse termo para estudar. Se a gente for pensar no DSM, que é o Manual Estatístico Mundial das Doenças, o vício em celular e dependência tecnológica, internet, enfim, ele não se encontra enquadrado como doença ainda. Tem toda uma equipe de pesquisadores tentando colocar isso lá dentro, exatamente porque vê o quanto isso está fazendo mal. Mas, assim, a tecnologia avança muito rápido e as pesquisas avançam lentamente. Então, a gente precisaria colocar isso lá dentro, mas
tem que fazer um monte de pesquisa de estatística, meta-análises, que são pesquisas sobre um monte de pesquisas que já foram feitas. Então é um processo muito lento. E a tecnologia vai muito rápido, então a gente ainda não conseguiu colocar. E como que funciona assim? Por exemplo, uma pessoa se sente solitária. Digamos que uma pessoa se sente solitária. Tem um fenômeno que a gente chama de loop de feedback positivo. O que aconteceria se eu tivesse aqui um microfone ligado naquela caixa e eu trouxesse o microfone para perto da caixa? Ele ia captar o som da caixa, quando dá aquela microfonia, vocês já escutaram aquele zunido? Ele pega aquele zunido e manda para a caixa. E quando a caixa manda de volta para o microfone, ele amplifica e manda de novo. Então, a mesma coisa que acontece. A pessoa está se sentindo mal, estressada, com ansiedade, está sentindo solidão, e pega o celular e fica 5 horas. E aumenta. Aí, ela solta, ela sente mais solidão, mais estresse, mais ansiedade, e pega novamente. Então, é um loop, porque é uma coisa que se repete, e de uma retroalimentação positiva, ou seja, cada vez a carga aumenta. Então, a pessoa fica cada vez mais tempo. Esse que é o grande problema, que você não consegue mostrar para a pessoa que o negócio que ela está buscando como solução é realmente uma parte do problema. Então, fica bem difícil você lidar com uma pessoa que está muito viciada, né? E dentro das redes sociais, você tem a aprovação social, né? Que é uma coisa assim que o ser humano seguia quase que todo o tempo, né? A gente quer ser aceito e a gente quer que as pessoas gostem da gente. Então, por exemplo, na internet, nas redes sociais, a gente fala 90% da gente. 90% do tempo que a gente passa lá falando, a gente fala da gente. E os estudos mostram que quando a gente fala da gente, o prazer no cérebro é o mesmo prazer que você conseguiria, por exemplo, no sexo ou na comida. Então, para você ver o tamanho do estímulo que tem a rede social. Além do negócio que elas foram inspiradas na única coisa que não é um vício químico. Tem só um vício que é catalogado nesse manual, que não é um vício baseado em substância, que é o vício das máquinas caça-níqueis. Esse é o único vício que não é um vício químico, é um vício de comportamento. Só que o que acontece? As pessoas que criam as redes sociais, elas se baseiam nos mesmos princípios da máquina caça-níquel, que é um negócio que se chama esquema de recompensa invariável. Por exemplo, se eu pegar uma criança e disser para ela, você vai ter que fazer o tema e der uma recompensa, ela vai ficar feliz. Você vai fazer o tema, vou dar uma recompensa, vai ficar feliz. Mas ela não vai ficar tão feliz se ela não souber se ela vai ganhar ou não o prêmio. Então, a recompensa invariável é você puxa a máquina e você não sabe se vai ganhar ou se não vai. Então, quando você ganha, o êxtase é tanto que faz você ficar vidrado ali e querer ficar mais tempo. Então, as pessoas que criticam as redes sociais, elas dizem que não há distinção nenhuma entre a máquina caça-níquel e a rede social. Elas se baseiam no mesmo princípio, causam a mesma função neurológica e viciam do mesmo jeito. Então, para a gente perceber assim, o quanto esse tema assim, vai aparecer cada vez mais de agora em diante, né? Principalmente com tudo isso que aconteceu com o Facebook. E entre os efeitos nocivos que a gente consegue já documentar, que já se encontra em bastante estudos, um aumento significativo da depressão e da ansiedade, problemas do sono, problemas de atenção, problemas na memória, suicídio, solidão, até hipertensão e diabetes já foi diagnosticado que se deriva assim de um mau uso da tecnologia. Como é que funciona o cérebro de uma pessoa que está usando a rede social? O nosso cérebro ele funciona assim. Até os anos 50, mais ou menos, se imaginava que o cérebro de um adulto é uma coisa fixa. Então, se a pessoa é inteligente em matemática, ela vai ser o resto da vida. Se a pessoa é inteligente em português, vai ser o resto da vida. Até que um pesquisador descobriu essa plasticidade neuronal, que é o quê? Quanto mais eu faço algo, mais os meus neurônios se movem rápido naquela direção e mais conexões eles fazem para fazer aquela atividade. Então, você pensa assim, se uma pessoa ficasse 1 mês sem usar o celular, ela já ia voltar no padrão normal. Em 1 mês sem usar, ela já ia voltar no padrão normal dela, por causa da plasticidade neuronal. Tem pessoas que perdem toda a área da fala,
toda a área da fala no cérebro, e o cérebro se adapta, empresta funções de outras áreas para a pessoa aprender a falar novamente. É isso que é a plasticidade. Então, mesmo o adulto, mesmo o cérebro da pessoa estando maduro, digamos, ele ainda aprende pela repetição, e cada vez que você repete um comportamento, tem mais frequência dele ocorrer, e ele ocorre com mais facilidade, e ele ocorre com mais força e mais rápido. Então, o que a gente poderia fazer, né, com essa questão do vício de internet, smartphone, jogos? Assim, da parte da escola, a gente teria que fazer um trabalho de passar para os pais esse tipo de informação, porque muitos não sabem, muitos não têm nem ideia do que está acontecendo, né? Por vezes o pai deixa a criança lá para poder fazer alguma coisa que ele precisa, ou até mesmo ele acha que não tem mal nenhum, né? O jogo em si, ele não é prejudicial. Tem muitos estudos que dizem que as crianças que jogaram na infância, elas têm muito mais raciocínio, capacidade de abstração e tudo mais. O problema é o tempo, né, prolongado que as crianças, por exemplo, as crianças dos 9 aos 12 anos, elas passam, das 15 horas que elas passam acordadas, elas passam 9 em algum dispositivo eletrônico. E a Associação Americana de Psiquiatria, eles recomendam do 0 aos 2 anos, nem 1 minuto, nada, 0 de interação com tela. Ela pode assistir TV, mas ela não pode interagir, porque se ela interagir, ela vai estar interagindo com essa máquina, né, que recebe dopamina e recebe essas sensações de prazer no cérebro, e vai estar influenciando muito no cérebro dela, que está em formação ainda. Aí dos 2 aos 7 anos, eles recomendam no máximo 1 hora. E dos 7 aos 18, 2 horas. Né? Só que o que a gente vê é que a maioria das crianças que usam muito, elas usam de 9 horas para cima. Dos 7 aos 18, 2 horas por dia, no máximo. Ainda bem que a gente já passou dos 18. Associação Americana de Pediatria. Assim, eles recomendam que teria que ser menos, mas eles sabem que é um número já muito assim, né, difícil de colocar em prática. Para os pais, né, o que os pais teriam que fazer é colocar determinados horários para a criança usar e colocar essas atividades como recompensa de alguma coisa, porque essas atividades em si, elas já são muito recompensadoras, então a criança vai querer aquilo por aquilo mesmo, né? Aquela atividade pela atividade mesmo. Então, se você, por exemplo, colocar alguma atividade que você queira que ela desenvolva e tal, e depois você colocar meia hora como recompensa, né? Então você vai estar ensinando ela a fazer um controle cognitivo dos impulsos durante um tempo, para depois obter uma recompensa. Isso que essa habilidade de conter os impulsos e focar numa meta, ela vai usar em toda a vida, né? Então é isso que a juventude de agora está perdendo mais, assim, esse senso de trabalho a longo prazo, né? Como na internet é tudo instantâneo e a gratificação é momentânea, então a pessoa precisa de cada vez mais gratificação instantânea, e um objetivo de um longo prazo, assim, nem interessa a pessoa, ela não quer nem começar a tentar, né? Um problema, assim, que não aparece, mas é um problema muito sério, é a conexão emocional entre as pessoas, que você pode ver que vai se perdendo. Isso por conta de várias coisas, por exemplo, por conta da falta de tempo das pessoas de se ver e tudo mais. Mas aquele problema que eu falei da solidão, que a solidão, a pessoa entra no dispositivo e aumenta a solidão e tudo mais, pode ser resolvido com você conseguir formar uma conexão real, emocional com a pessoa, para que ela sinta realmente um benefício em conversar com você, né? Então, essas pessoas que elaboram
esses dispositivos, eles estudam como funciona a emoção humana e o que a gente pode pegar desse funcionamento cerebral, emocional humano, para a gente conectar com essas pessoas, para elas ficarem muito tempo ali dentro. Então, eles sabem disso, né? A gente não sabe. Então, o que a gente teria que estudar? A gente teria que estudar, por exemplo, como é que se faz uma conexão empática com uma pessoa, né? Como que você consegue, por exemplo, numa criança, como é que você consegue conectar a emoção dela com o que você está falando, né? Por exemplo, através de histórias. As histórias são uma coisa no ser humano evolutivamente importante. Se eu passar vários dados para vocês aqui e contar uma história, por exemplo, a história que eu estava tentando estudar e não conseguia, vocês vão lembrar da história. Porque todo momento que a gente tinha uma linguagem oral, a gente estava treinando a habilidade de memorizar através de histórias. Então a história tem uma certa estrutura que ela é muito fácil de memorizar. Então quando você pega uma criança, por exemplo, e conta uma história, ela se conecta emocionalmente contigo. E muitos pais acham que é bobagem isso. Por que eu vou contar história para o meu filho? Sabe? É uma coisa tão simples de fazer, mas quando você não sabe o porquê fazer isso, você não faz, né? A motivação humana vem disso, de saber o porquê fazer as coisas. E também essa falta dessa educação tecnológica. O que eu quero dizer com educação tecnológica? Entender como que os dispositivos funcionam, como que os dispositivos te manipulam, principalmente redes sociais. Quando eu falo coisas que te manipulam, estou falando basicamente de redes sociais, que são é a coisa que capta dados para depois manter você engajado lá dentro, né? São as redes sociais. E se a gente for pensar assim em termos de conteúdo, do que a gente poderia trabalhar, né, para uma criança, o Fórum Educacional Mundial colocou um dado, eu não sei de quanto que foi esse dado, mas o dado é o seguinte, que 60% das profissões que as crianças que estão estudando na escola hoje vão exercer ainda não existem. Então, por exemplo, youtuber não existia há sei lá quantos anos, 10 anos. Blogger, há quanto tempo isso existe? Enfim, várias outras profissões. Então, na medida em que vão se mecanizando certas coisas, se automatizando algumas coisas, automaticamente vai surgir novas demandas na sociedade. E essas demandas têm muito a ver com resistência à frustração, com resiliência, com capacidade de controlar as emoções, né? Porque o mundo está todo focado em chamar a atenção da pessoa e tirar o autocontrole dela. Então a gente vai ter que ensinar as crianças a ter autocontrole, a ter resiliência, que é a capacidade de enfrentar uma situação traumática e depois conseguir voltar, né? Resistência à frustração, resistência à incerteza. Por exemplo, se você for ver as grandes empresas, elas da noite para o dia elas podem fechar. Por exemplo, o que aconteceu com o Facebook, eles perderam milhões em ações em questão de dias, né? Por conta do mundo estar todo conectado, então as mudanças acontecem assim do dia para a noite. Tem um dado que fala que até os anos 90 ou 80, não lembro bem, o número de informações que se tinha disponível, né, dobrava a cada 10 anos e hoje dobra a cada ano. Então, para a gente ver como essa habilidade de resistência à frustração e resistência à incerteza, ela tem que estar muito bem construída, a gente tem que começar a ensinar isso. Motivação, também outro tema. Muita gente, quando fala em motivação, não define bem esse termo, né? Esse termo pode ser tanto usado, como as pessoas falam, uma palestra para motivação, ou a gente pode falar da motivação como um construto psicológico que é estudado muito seriamente pelos psicólogos. O que seria a motivação? A motivação em si é uma teoria da ação. Digamos, o que você se sente motivado a fazer é uma coisa que vai dizer respeito aos valores pessoais da pessoa, ao modo como ela enxerga uma meta e ao modo como ela se percebe progredindo nessa meta. Isso que a gente chama de motivação. O que a gente chama de motivação quando uma pessoa vai numa palestra e sai motivado, na verdade é entusiasmo. Essa seria a palavra mais adequada. A motivação, ela é uma coisa um pouco mais perene, assim, um pouco mais duradoura. Como é que a gente motiva uma pessoa? Como que uma pessoa sabe como ela se motiva? Como ela sabe como direcionar energia para uma meta? São coisas que a gente vai ter que começar a pensar
porque são habilidades que estão sendo perdidas. Né? E... Professor, dá para fazer um parênteses assim? Dá para fazer? Pode sim. E, parece ser que a questão, vou resumir simplesmente, está em que não é para ficar muito tempo na frente da tecnologia. Sim. E ao mesmo tempo é quase impossível ficar longe dela. Sim. Então, dá a entender que quanto mais pudermos deixar envolver as crianças com outras coisas que não a tecnologia, vai ser melhor. Até o ponto em que elas estarão. Sim. Estarão. Então, aí, parece que tudo ainda está nessa questão aí, das tecnologias que parecem prêmio. Sim. Então, fiquei pensando como professor, quanto mais nós pudermos fazer atividades que não envolvam o celular ou tecnologia, assim vai ser melhor. Inclusive... Aí, não sei, dá para ver, porque a questão que o senhor falou ali, o celular deixando a pessoa individualista e deprimida. Ela fica individualista, ela fica só pensando em si mesmo e ela esquece que tem volta. Sim, o que acontece? Essa questão assim, não é só criança, adulto também. Sim. Fica nele, para ele, só ele. É ele e ele. E os outros. E ela está fazendo isso. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente fica deprimido. Sim. Quando eu não consigo mais me relacionar com a professora ou com os colegas, eu começo a ficar bravo comigo mesmo e bravo com eles. Então, eu acho que essa questão pelo meio parece. Por exemplo, a rede social ela tem um esquema que funciona assim. Tudo que você curte e compartilha se torna um filtro para você. Então, o que acontece? Se você vota no X e o Marcos vota no tal, você não vai nunca entender o pensamento dele. Você vai achar que ele é um monstro, que ele é louco, que ele é maluco. Porque você está consumindo um conteúdo e ele está consumindo o outro. Se vocês sentassem e dissessem, eu assisti esses vídeos aqui, e você dissesse, eu assisti esses vídeos, esse vídeo também tem lógica. Mas o que acontece? Se cria um filtro pessoal totalmente individualizado para a pessoa só enxergar aquilo. Então, a máquina social, a máquina da mídia social é uma máquina de perpetuação de crença e de preconceito e de solidão. Então, a pessoa só enxerga mesmo o que ela já acredita. Isso tem muito a ver com essa indústria 4.0 que nós temos aí agora. Eu ouvi falar em indústria 4.0 essa questão das tecnologias prevendo elas no futuro. Sim. Quando tu traz essa questão dos 60% do existir, das profissões atualmente, Sim. por exemplo, das próprias impressoras 3D que a gente já está ouvindo falar, né? Então, todo esse processo que vai se fazendo. O algoritmo em si, ele é um negócio que ele é criado por uma equipe de hackers, de pessoas muito inteligentes dentro do sistema. Nenhum deles sabe como ele funciona. Nenhuma dessas pessoas sozinha sabe como o algoritmo funciona. Porque uma vez que ele é criado por 20 pessoas, ele se automatiza e ele se melhora. É que nem aquela questão que antigamente se falava que ia ter uma tecnologia de nanorobôs que iam se replicar. Isso já está acontecendo dentro das redes sociais. Então, cada vez o algoritmo ele se replica, ele se automatiza, ele se otimiza. Quanto mais interação e informação ele tem, melhor ele fica e mais eficaz ele fica. Por isso que você diz que a pessoa fica solitária, né? É exatamente isso. Se as pessoas agora lá se você chegar numa dessas pessoas que construiu o algoritmo e disser, me diz como ele funciona, eles não vão saber. Uma que eles não podem falar, porque, por exemplo, já foi os segredos do FBI, já vazaram várias vezes, o algoritmo nunca vazou, então uma coisa ultra secreta, nunca ninguém teve contato nenhum com o código do algoritmo. Ele não é aberto como alguns outros códigos, por exemplo, o código do Linux, que é um sistema operacional, é aberto, todo mundo pode mexer, otimizar, mas o código do algoritmo do Facebook, do Instagram, é fechado, ninguém tem acesso, ninguém sabe como funciona. E ele tem esse poder de replicação. E aquilo que tu fala da tecnologia, tem um dado interessante. As escolas lá no Vale do Silício é onde parte toda essa tecnologia para o mundo. No Vale do Silício, as escolas de maior sucesso, que são as escolas onde os pais, esses caras que criam essas tecnologias, colocam os filhos deles, são as escolas com a chamada pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que tenta
não tenta focar muito em nota, e tenta assim construir uma pessoa integralmente, e eles não permitem tecnologia lá dentro. Então, as escolas de mais sucesso lá são as escolas que não permitem nenhum tipo de tecnologia. E se você for ver, por exemplo, o Bill Gates, que foi o criador do Microsoft, o Steve Jobs, que criou o iPhone, o criador do Twitter, e assim várias outras pessoas que criaram esses aplicativos, eles mesmos falam que eles não deixam os filhos deles usar, né? O Steve Jobs não deixava a filha dele chegar perto do iPad. Depois dos 18 anos ele deixou. Os filhos do Bill Gates, depois dos 14 anos, puderam ter celular. E as pessoas assim que vão saindo, o ex-presidente do Facebook saiu em 2016 ou 2017 e começou a falar: eu nunca mais usei Facebook, eu falo para todo mundo não usar. Então as pessoas de lá estão saindo e estão dizendo: olha, a gente criou um negócio, a gente tinha uma intenção boa, só que fugiu do nosso controle, se tornou uma coisa assim, agora a gente sabe que é prejudicial e a gente não usa, né? E a população ainda está usando. E por que a gente tem essa ideia? Por exemplo, a gente teve essa ideia de revolução digital. O que a gente pensa nisso? A gente copiou mais ou menos a intenção dessas pessoas que começaram a fazer isso lá fora. Lá fora tem o Time Well Spent, que é o tempo bem gasto, que é um movimento, e tem o Human Technology, que é tecnologia humana, que são dessas pessoas que saíram e começaram a dizer: não, vamos criar uma internet que não seja exploração de vulnerabilidades humanas. Por exemplo, eu vou entrar no Facebook, o Facebook vai dizer: o que você quer hoje, Gia? Eu vou dizer: quero só ver fotos de gatinhos. Aí ele vai dizer: tudo bem, e vai me direcionar. Ou ele vai dizer assim: você tem tempo a perder hoje? Eu vou dizer: não, então ele não vai me mostrar o feed, por exemplo. E essas pessoas falam que eles trabalharam lá, não sou eu que estou falando, falaram que isso é muito fácil de fazer. Isso é só programar lá o dispositivo, programar a mídia para ela fazer isso, né? E agora a gente tem, por exemplo, diversos aplicativos que bloqueiam o Facebook, o WhatsApp, bloqueiam para você não usar. Tem aplicativos que dizem quanto tempo você passou em cada um deles. Tem um aplicativo que, se você parar de usar o celular, vai crescendo uma arvorezinha, cresce outra, depois cresce, digamos assim, cresce uma floresta, e depois de tantas árvores eles entram em contato com uma ONG e uma pessoa planta uma árvore, né? Esse aplicativo se chama Forest. Tem o Quali App, que contabiliza tudo que tu usou. Tem o Flickr, que trava todos os aplicativos se você quiser. E aí tem várias funções, né? Cada pessoa pode procurar lá e ver uma solução. Por exemplo, tem gente que precisa trabalhar com o celular, então para ela não funciona um celular bloquear tudo se ela precisar usar. Mas tem aplicativos que te liberam acesso do celular das 8 às 9 horas da noite e ponto. Não tem choro, tu pode atirar a bateria, tu pode fazer o que tu quiser, ele não vai te liberar. Então, é esse tipo de coisa que a gente pensa em fomentar, né? Que as pessoas saibam que isso existe, que as pessoas comecem a se preocupar disso e cobrar, né? Porque, por exemplo, o Facebook e o Instagram colocaram dentro do aplicativo deles um controlador de tempo, por causa das pressões sociais de: vocês estão assim, sendo antiéticos com a população, vocês estão manipulando as pessoas, então coloquem um contador de tempo para as pessoas saberem o quanto tempo elas passam. E aí, juntamente com a sociedade e algumas ONGs assim, de saúde mental e tudo mais, eles pressionaram tanto essas pessoas que eles acabaram colocando lá dentro. Então agora no Facebook, se você for ver, tem lá nas configurações, tem lá meu tempo no Facebook. Aí você vai ver quanto tempo você fica por dia, por semana e tudo mais. E essa que é a ideia, né, da minha fala aqui e desse grupo que a gente criou, assim, né? A ideia é essa: a gente não consegue mais viver sem a tecnologia, a gente não consegue fugir dela, mas também a gente não pode ficar escravo dela. A gente tem que achar um meio termo, que seria como que a gente pode usar a tecnologia de um modo que ela não, assim, que ela amplifique as nossas forças e não que ela tome as nossas fraquezas e, assim, diminua a nossa... Isso, O que a gente está tentando, eu e o Marco, fazer é exatamente isso. A gente vai se encontrar com esses problemas, então a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? A gente tem que saber, por exemplo,
quais são as vulnerabilidades de uma pessoa? Como é que eu posso chegar e convencer você a fazer uma coisa que você não quer? Tem técnicas para isso. E você sabe disso? Não. Então tem que saber, entendeu? Porque sempre vai ter alguém querendo fazer isso contigo. Então é isso que a gente quer fazer. Tanto pelo lado de você estudar como o ser humano pode se proteger, como também pelo lado de cobrar essas empresas para não ser tão antiéticas. Por exemplo, a gente vai pegar todos os teus dados e vai armazenar. Mas então, comunica isso bem para a pessoa e tudo mais, deixa isso bem claro, né? Porque a maioria das pessoas nem sabem que tá todos os dados delas lá dentro, né? Esse pessoal que saiu dessas empresas e tudo mais e fala que os filhos não usam, geralmente eles falam assim: eu não deixo eles ter, ponto. Porque eu sei que se eles tiverem meia hora, eles vão querer 5 horas. Então eu não deixo eles ter e ponto, porque para mim é muito mais fácil, né? Então seria a alternativa mais fácil, né? Mais simples e tudo mais. Aí vai dar toda aquela brigaiada e tudo mais. Mas é difícil, difícil, por exemplo, você ter uma pessoa alcoólatra com uma garrafa geladinha toda vez ali na mesa, sabe? É muito difícil, porque o nosso autocontrole, ele não é... O autocontrole é como a energia mental, ele se esvai ao longo do dia. Então, se você pega... se você quer entrar de dieta e você está num lugar que entra em contato sempre com aquele alimento que você não quer comer, você não vai comer de manhã. De meio-dia você pode comer um pouquinho, mas de noite você vai comer um monte. Entende? Então, essa questão essa questão que fala assim, a força de vontade, isso é balela, não existe. O objeto tem que estar longe da tua vista, tem que estar longe, os estímulos tem que estar longe, senão você vai cair uma hora ou outra, assim, durante o dia no momento que você estiver mais frágil, vai cair lá dentro e vai usar. Então, seria o modo mais fácil, né? Seria o modo mais fácil. Ou também... Como é que você, como psicólogo, vê a questão do castigo? Porque assim, ó, a gente tem os netos de 4, 5, 6 anos, né? Uhum. O primeiro castigo é tirar o celular. Ele não vai potencializar essa necessidade, essa vontade? Depende do caso. Se você retirar o estímulo, pode acontecer duas coisas. Quando a gente retira um estímulo, a gente chama de reforçador negativo. Reforçador positivo é você dar alguma coisa que a pessoa quer quando ela fez o comportamento, e isso vai alterar a frequência do comportamento, aumentar. O reforçador negativo é você tirar alguma coisa que você não quer que ela use. Se a criança está muito viciada e se ela tem muito problema de controle emocional, de controle da raiva, de controle enfim, vai ser um processo bem longo de você fazer ela entender e tudo mais. Mas a alternativa mais fácil de você evitar o abuso seria tirar por um tempo, depois você colocar pequenos pedaços pequenos e, por exemplo, monitorar, ficar junto e também usar o mesmo esquema que as redes sociais usam para fazer você viciar. Você pode usar esse esquema para fazer a pessoa viciar em outra coisa, digamos, viciar em ler, por exemplo. O que tem? Tem um pesquisador que ele ensina piano, e o que ele fez? Ele fez um esquema assim, ele colocou uma caixinha e dentro dessa caixinha ele pegava fichas e cada vez que a criança chegava e dizia assim: hoje eu não treinei, ele dizia: tudo bem. Aí a criança chegava: hoje eu treinei e a minha mãe disse que era para mim fazer umas coisas e tal, eu fiz rapidinho para poder treinar. Aí ele dizia: tu fez rapidinho para poder treinar. Daí colocava uma moedinha. Daí outro dia a criança chegava e dizia: hoje eu treinei. Ele não colocava moeda. Entende? É o esquema de recompensa invariável. A criança não sabe quando ela vai ganhar ou não. Mas sempre recompensa. Exatamente. Então ela fica muito estimulada eu tenho que fazer isso de novo porque uma hora eu ganho. E eu não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã. Então ele fazia assim. E ele disse que depois que ele adotou esse método, ele pegou esse método dos estudos de psicologia, tal. Ele não é psicólogo, é um professor de piano. Mas ele disse que depois que ele adotou esse método, assim, é dificílimo fazer uma criança ficar 2 horas num piano, né? Uma criança de 6 anos, eles não querem treinar, eles querem se divertir. Ele disse que depois que ele adotou esse método, as crianças começaram a evoluir muito rápido e elas mesmas começaram a buscar ficar melhor no instrumento, porque elas queriam ter mais moedas, mas elas não sabiam quando que elas iam ter essas moedas, e também, se elas fizessem alguma coisa errada, ele podia tirar ou não, entende?
Então, ele é invariável para ganhar e para perder também. Então, às vezes a pessoa dizia assim, a criança dizia assim, hoje não tive tempo, não teve como, eu tive que ir para aula, fiz isso, fiz aquilo, e daí ele não tirava. Daí, às vezes a criança disse, hoje eu não toquei e tal. E ele diz, mas você conhece aquele filme e tal, aquele videozinho e tal. Daí, até que a criança falava, isso aí eu assisti hoje. Daí ele diz, você assistiu hoje? Mas para você assistir você tinha tempo. Aí ele tira, entende? Então ele foi fazendo esse método e ele conseguiu fazer as crianças ficarem focadas no jogo, focadas no piano, treinando no piano, né? Que é uma coisa que nem adulto tem, assim, uma facilidade de vou sentar e vou treinar 2 horas. Com esse esquema de recompensa invariável, que é o mesmo que o cassino usa, que é o mesmo que a rede social usa. Na minha experiência foi assim, eu fiquei 6 meses sem o celular e quando eu voltei a usar, a minha cabeça estava totalmente diferente. Então, se eu ficar meia hora, eu já desligo e fiquei meia hora, hoje eu não vou mais usar, eu deixo lá no meu quarto e eu não chego nem perto. Mas assim, para nós que somos adultos, isso é uma abordagem, eu acho que é a mais eficaz. Você para de usar totalmente, você fala para as pessoas, se você quiser falar comigo, me liga, porque eu estou dando um tempo do celular, estou passando muito tempo lá, eu quero fazer outras coisas. E depois que você fizer isso inclusive tem um livro de um americano falando isso. São 10 argumentos no livro que ele te convence a fazer isso durante 6 meses e depois ver o que vai acontecer. Mas o argumento dele no livro é assim, fique 6 meses sem usar o celular e as redes sociais e depois você me diga o que aconteceu. Né? Eu não conhecia o livro quando eu fiz. Depois que eu fiz isso, eu achei o livro. E aí que eu comecei a tentar falar isso para as pessoas e tal, e tentar passar essa ideia adiante. Para nós é a coisa mais eficaz, eu acho. Para nós. Para as crianças mais pequenas, eu acho que é tirar totalmente, né? E você ficar ali junto, monitorando. E para os adolescentes é que é complicado, porque os adolescentes têm uma coisa que as crianças não têm e que nós não temos, que é a necessidade muito grande de contato social com os pares e a identificação com as pessoas, assim. Então eles têm o que os pesquisadores chamam de FOMO, que é o medo de se sentir de fora. A gente não tem tanto isso e as crianças pequenas não têm, mas os adolescentes têm isso assim a níveis absurdos. Então, se alguma coisa está acontecendo e eles não estão lá, eles se sentem perdidos. Tanto é que, por exemplo, eles começaram a sair do Facebook porque os pais entraram. Então, predominantemente a idade do Facebook é de 40 para cima agora. Antigamente era menor. Aí o Snapchat é o aplicativo dos adolescentes, porque lá os pais deles não estão lá. Então eles estão lá no Snapchat. E o que acontece? Uma turma combina de fazer uma festa, um aniversário, é convidado as pessoas lá dentro. Então, o adolescente que não está lá dentro não vai ser convidado. Então, com eles é muito mais difícil. Né? Mas acho que com nós, com adultos e com as crianças é um pouquinho mais fácil. Né? Os adolescentes a gente ainda não entendeu muito bem como que funciona esse processo. Mas ele não pode estar ligado àquela hora. Sim. Se ele está ligado àquela, ele perde completamente. É que a TV é uma atividade muito passiva, né? A leitura não, a leitura você lê, mas a tua cabeça tem que decifrar as palavras, codificar em significados, criar imagens mentais, criar sons. Então é uma atividade cognitivamente ativa, né, a leitura. Passar o feed do Instagram não é uma atividade passiva. Ficar olhando a TV também é uma atividade passiva. Então por isso que as pessoas se sentem mal. Tem essa coisa hoje em dia assim de você tem que ser produtivo, né? Tudo tem que ser eficaz, tudo tem que dar muito resultado. Então as pessoas ficam 1 hora assistindo um filme, eu fiquei 1 hora assistindo um filme, poderia ter feito outra coisa. Por isso que as pessoas se sentem mal, né? Por causa desse consumo passivo de conteúdos, né? E também as pessoas pensam assim, por exemplo, a Netflix. Quando que uma pessoa vai conseguir zerar a Netflix? É impossível. Se a Netflix parar de produzir conteúdo hoje, quando eu tiver 95 anos, eu não vou ter assistido tudo que tem lá. Então as pessoas se sentem muito mal, porque os amigos falam, você assistiu essa série, esse filme, essa série, esse documentário? Mas tem milhões, zilhões de documentários e você nunca vai conseguir dar conta. Então a pessoa assiste ela sabe que ela deixou de assistir 9 e esses 9 deixam ela se sentindo mal, ela não consegue aproveitar aquele 1 que ela assistiu. É muito curioso. Eu quero passar para vocês uma técnica
que é a meditação mindfulness. O mindfulness o que é? É uma técnica da psicologia unida com a meditação. O objetivo dessa técnica é treinar a atenção consciente no momento presente. O mindfulness é traduzido aqui no Brasil como atenção plena. Pode ser traduzido como atenção plena ou consciência plena. Então, é um negócio bem fácil, é só escutar, né? Sentar numa posição e escutar. Isso pode ser feito com crianças, adolescentes e tudo mais. E tem na internet, isso aqui de graça, assim, no YouTube você acha um monte. As orientações, assim, né? Se você quiser passar para alguém e tudo mais, você sentar numa posição confortável e ouvir o áudio e prestar atenção e tentar obedecer aquilo que o áudio está falando. Por exemplo, esse áudio aqui que eu trouxe, ele vai falar para a gente prestar atenção na nossa respiração, tentar sentir ela entrando e saindo e tudo mais, tentar sentir a sensação do diafragma, do peito, escolher o lugar que você sente mais a sensação da respiração e tentar sentir ela, sabe? Porque o que acontece? Por exemplo, nós temos a tendência de ficar 54% do tempo no passado ou no futuro. E as pessoas que relatam que está no passado ou está no futuro, foi feita uma pesquisa, assim, a pessoa respondendo no smartphone dela, onde é que você está agora, o que você está sentindo. Essas pessoas que relatam estar fora do presente, elas se sentem predominantemente mal. E as pessoas que se sentem engajadas no presente se sentem bem. Então essa técnica é uma técnica que vai treinando a tua percepção, vai formar um hábito mental de você perceber o que está acontecendo agora, né? Você vai estar pensando, daqui a pouco tem que fazer tal coisa, e aí de repente você percebe que você respirou e você percebe que está acontecendo alguma coisa agora, entende? Então é um mecanismo de ancorar uma sensação física com um estado mental, né? E a meditação mindfulness tem um programa de 8 semanas, então você faz esse aqui todo dia em uma semana, você passa para o segundo e tem 8 áudios. Aí desses 8 áudios você vai ficar 8 semanas praticando. E os estudos que eles fizeram com as pessoas que rodaram esse programa é uma diminuição significativa nos níveis de estresse, de ansiedade, de depressão. As pessoas saem, por exemplo, de depressões profundas com isso aqui. Elas saem desse modo de preocupação a todo tempo. Pessoas muito estressadas também melhoram muito. E melhora muito a capacidade de concentração, de aprendizagem, de atenção e tudo mais. Pode repetir o nome da meditação? Meditação mindfulness. M-I-N-D-L-F-U-L-L. S-S, perdão. Mindfulness. É mind, full, mente cheia, e o ness, que é tipo uma mente completa, digamos assim. Agora, puxou a questão da meditação. Então, esse barulho mental que a gente tem bastante a ver com as mídias. Sim, acostumado. Assim, eu tenho umas aulas que a gente pratica um pouco de meditação e já não se fala mais tanto na questão do estar em silêncio, do não pensar. Mas se trabalha muito mais na questão da ausência de conflitos. Sim. A gente fica o tempo todo. Não tem como não pensar. Isso eu não sei porquê, mas é um mito muito grande da meditação. As pessoas, eu não consigo meditar. Exato. Porque não consigo parar de pensar. Esvaziar a mente, mas não tem nada a ver com esvaziar a mente. Por isso que o nome da meditação é mindfulness. É uma mente cheia, não é uma mente vazia. Mas ela está cheia do quê? Do momento presente, daquele objeto que você está prestando atenção. Por exemplo, tem a meditação que faz o body scan, que a gente chama, que é o scan corporal. Ele vai começar no pé, ele vai dizer, sinta seu dedão, tudo mais, sinta seu ombro, sinta sua perna. Você vai sentir teu corpo. Essa aqui é a da respiração, então vai sentir a respiração. Mas você vai encher a tua atenção com só um objeto. Esse que é o negócio. Porque, por exemplo, quando eles estavam lá nos anos 50 criando o computador, eles apostavam na teoria da mente multitarefa. Você pensava que o ser humano era multitarefa. Então, por isso criaram esse negócio de várias janelas. Só que depois descobriram que isso não existe. Multitarefa é uma coisa que existe assim para poder encher um copo e conversar com alguém, sabe? Tarefas com um baixíssimo nível cognitivo, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, o mindfulness ele treina isso, tanto você sair de episódios de preocupação e tudo mais, a você alcançar a tua capacidade mental total, assim, né? Que é você prestar muita atenção em alguma coisa e fazer aquilo. Eu vou passar aqui, daí a gente só
Só escuta, se vocês quiserem fechar o olho, eu acho melhor, se vocês não quiserem, fica com o olho aberto. E só sentem numa posição confortável, encosta as costas aqui na cadeira e tenta escutar o que o instrutor vai